Abra sua Bíblia, querido. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Como é bom estar neste lugar. Como é bom estar na presença de Deus. Oh, aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Feche os seus olhos. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nesta noite o Teu querer, a Tua vontade. Fala, Senhor, com cada pessoa que aqui está, cada pessoa que nos assiste nesta noite, seja alvo da Tua graça, seja alvo da Tua bênção, da Tua misericórdia. Incendeia os nossos corações, Pai, pelo fogo do Teu Espírito Santo. É minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis estar assentados, queridos irmãos. Amados, eu quero nessa noite pensar com vocês sobre resistindo os dias maus. Nós estamos aí no mês falando sobre avivamento. E estamos orando, jejuando e falando todo domingo sobre avivamento. Domingo passado falamos sobre Abacuque capítulo 3, sobre Aviva a Tua Obra, falamos sobre o divisor de água da igreja primitiva, o avivamento o período pré-avivamento, ou seja, antes do derramamento do Espírito Santo, e falamos sobre o período do avivamento após a descida do Espírito Santo. E nessa noite, pensarmos sobre avivamento, não tem como não pensarmos nas armaduras do cristão, nas ferramentas que nós temos ao nosso dispor nessa batalha espiritual. Então, por isso, eu penso de suma importância em pensarmos sobre resistindo os dias maus, como diz o próprio texto. Como podemos resistir os dias maus? O que é esses dias maus? O apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 6, ele começa a falar de que nós temos uma luta. E essa luta, essa batalha, ela é espiritual. Aconselhando a igreja, aconselhando as famílias. Paulo fala no capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra potestade maligna que opera nas regiões celestiais.
É nisso que eu quero que você pense nesta noite. E aí Paulo vai falar desses dias maus. O que seria dias maus? É importante lembrarmos que esses dias maus, segundo a palavra, segundo a Bíblia, não se refere ao período de 24 horas que nós temos, e sim a um tempo, a um espaço de tempo não determinado. Pensarmos em dias maus é pensar na prova da nossa fé. Talvez para muitas pessoas, quando falar em dias maus, seria termos uma dor de cabeça, seríamos ficar desempregado, seríamos passar por um problema de saúde. Mas o que o texto bíblico, o que a Bíblia se refere, não é isso. Pois esse dia mau que nós às vezes nos referimos, que não deixa de ser um dia mau, mas esse dia mau que a Bíblia se refere, não se refere a este mal comum a nós seres humanos, natural da vida humana, como ficar doente, como ficar desempregado, como passar dificuldades materiais. Isso tanto justo quanto injusto, cristão ou não cristão, passa. Isso faz parte da vida humana. E nada dessas coisas coloca em prova a nossa fé. Paulo está se referindo ao dia mau ou aos dias maus, que colocaria em prova a fé dos cristãos da igreja primitiva. Quando a Bíblia se refere a dias maus, ela está se referindo exatamente a um período em que a nossa fé ela é colocada em questionamento, em xeque. E por isso a necessidade de passarmos por um reavivamento e ter a nossa vida espiritual restaurada, curada. Pensarmos em dias maus, poderíamos, quem sabe, citar aqui inúmeros exemplos bíblicos de heróis da Bíblia que passaram por dias maus, por tempos maus. Poderíamos citar o texto de Deuteronômio, capítulo 8, em que o povo saindo do Egito, deparado no deserto, a única coisa que eles tinham durante o dia para não morrer pelo calor do sol, era uma nuvem que Deus enviava e cobria e fazia sombra para eles durante o dia. Durante a noite, para que eles caminhassem pelo deserto, Deus se manifestava à sua frente como luz, iluminava o caminho deles. E eles continuaram a crer e a confiar em Deus. Dias maus é quando a nossa fé é colocada em prova. O que pensarmos do grande escritor e tão citado por todos nós, como Jó, que depois de perder tudo, ficar sem nada, materialmente falando, há uma expressão dele que mais me chama a atenção, eu acho que é a mais forte da Bíblia, entre os heróis da fé, quando em Jó capítulo 13, versículo 15, ele diz que, ainda que o Senhor me mate, eu continuarei a confiar no Senhor. A sua fé é colocada à prova, é colocada em xeque. E ele não duvida da sua fé, ele não perde por nenhum instante a sua fé em Deus. Não é que ele não estivesse sofrendo, não é que ele não estivesse chorando, não é que ele não estivesse em desespero. Por muitas vezes ele esteve desesperado, mas em momento algum ele perdeu a sua fé. Essa história verídica, em verdade, mentirosa, dessas pregações que dizem que se você está passando por dificuldade é porque você pecou, ou porque Deus não te ama, ou porque Deus não está com você. Isso é pregação demoníaca, diabólica.
Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dos tempos. Mas Ele também disse, olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. Maus tempos. Como vencermos os maus tempos? Como poderemos vencer os maus tempos? Bom, aqui Paulo tem as orientações que nós precisamos, as armas que nós precisamos. Olha o que diz o versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira arma do cristão para vencer os maus tempos é a verdade. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela é libertadora. Cristo é a verdade que nos liberta do pecado, que nos liberta do juízo e da condenação. Só a verdade é que pode transformar as nossas vidas e nos fazer cristãos verdadeiros. Como citei domingo passado, Tomás de Aquino, naquela história em que o seminarista o chama para sair de dentro do templo e ir lá fora ver um boi voando, e ele sai olhando para o céu procurando o boi voando, e ali eles começam a rir dele, caçoar dele, e ele com seus olhos fita aos céus, ele diz, é mais fácil ver um boi voando do que um verdadeiro cristão mentir. A verdade. Como temos ouvido tanta mentira? Como que a humanidade, a sociedade, o mundo está vivendo em cima de mentira dia após dia, em todos os aspectos da sociedade. Mas não nos esqueçamos que isso não é novo. Como diz a própria Bíblia, nada é novo debaixo dos céus. Lúcifer, quando ele era Lúcifer, estava lá no céu, o que ele fez? Ele mentiu para uma terça parte dos anjos, dizendo, olha, se vocês se juntarem a mim, se vocês se unirem a mim, nós nos tornaremos mais fortes, e nós vamos destronar Deus, vamos expulsar Deus dos céus. E eu vou me assentar no lugar de Deus, e aí a coisa vai ser diferente, eu vou dar poderes a vocês, e faz lá um monte de promessa. E Deus vem, e expulsa Satanás, Lúcifer, e o transforma em Satanás, anjo das trevas, e com ele diz a Bíblia que Deus expulsou uma terça parte dos anjos que o acompanharam, que acreditaram na mentira dele. A mentira não é nova. Também não é novo que multidões seguem a mentira. Que cristãos acreditam na mentira, praticam a mentira, vivem a mentira. Mas Jesus é a verdade que liberta a mim e a você. A verdade faz de mim e de você mais do que vencedores, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz, olha, vocês querem vencer o diabo, vocês querem vencer o maligno, então revesti-vos de toda a armadura de Deus, da verdade. Em Cristo não há mentira, em Deus não há mentira. A segunda armadura que Paulo descreve está também no versículo 14, e vestivos da couraça da justiça. É outra peça extremamente importante na vida do cristão. Deus é justo, Deus odeia a injustiça, seja ela a menor que você venha a praticar. Deus não suporta a injustiça. Diz a Bíblia que Deus odeia a pessoa que inverte o juízo, que pega o inocente e o torna culpado, e pega o culpado e torna ele inocente. Inverter o juízo diante de Deus é profanação, provoca a ira de Deus, seja sobre o menor ao rei, porque Ele é justo.
Deus não tem o inocente por culpado, Deus não tem o culpado por inocente. E Paulo diz, olha, revesti-vos de toda a justiça. Seja justo no seu pensar, seja justo no seu falar, seja justo no seu andar, em tudo que você faça, haja justiça, seja justo, revesti-vos de justiça, não deixe que a injustiça tome conta do seu coração, tome conta da sua alma, e que você assim venha pecar contra Deus e sucumbir diante das armadilhas de Satanás. O Salmo de número 24, versículo 5, olha o que Davi fala sobre a justiça. Salmo de número 24, o versículo de número 5, ele diz assim, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Toda pessoa que age com justiça receberá a bênção do Senhor sobre a sua vida, será justificado, será abençoado, será próspero, porque Deus abomina a injustiça. Qual a armadura? Ou quais as armaduras que devemos ter, queridos, para vencer as obras do diabo e permanecer firmes e inabaláveis? Versículo de número 15 diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho nos permite ter paz em meio ao caos. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é boas novas, é boas notícias. É uma mensagem transformadora, regeneradora, santificadora, que mesmo em meio aos caos da vida, as turbulências da vida, conseguimos ter paz na alma, paz no coração, porque temos a certeza de que o Senhor está conosco, de que a presença de Deus é real em nossas vidas. E Ele diz, calçados com o evangelho. Pensar em calçados é pensarmos em pés, pensarmos em pés é pensarmos em caminhar, em caminho, é seguir o caminho de Deus, é seguir o caminho de Jesus Cristo, o caminho da retidão, o caminho do juízo, o caminho da santidade, estar com os pés calçados pelo evangelho, e andar segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não segundo a vontade deste mundo, não segundo o curso deste mundo, não segundo o evangelho deste mundo, mas segundo o evangelho transformador, regenerador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ao estabelecer a igreja, Ele diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não têm poder sobre aquele que vive segundo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos estar vivendo o maior caos da nossa vida, mas teremos vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. As armaduras do cristão. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé é outra armadura do cristão de suma importância. Somente através da fé, conseguiremos vencer os dias maus. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o seu galardoador. Pois se eu me aproximo de Deus, se eu busco a Deus, mas não creio em Deus, nada vai mudar na minha vida. Paulo diz, olha, revesti-vos do escudo da fé. Em outro momento, Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido,
E eu sei que Ele é fiel para comigo. Ele tem guardado o bom depósito. Ele tem guardado a minha coroa, a coroa da vida, que eu vou receber quando eu lá chegar. O escudo da fé. Satanás, tudo que ele deseja é matar a nossa fé. Porque matando a nossa fé, a gente perde a salvação. A gente envereda pelos caminhos pecaminosos. A vida cristã perde o sentido. Andar com Cristo não faz sentido algum. Servir a Cristo perde o sentido. Quando perdemos a fé, automaticamente perdemos a vida eterna. Pois a salvação se ganha pela fé. E se eu não tenho fé, como eu terei salvação? Como eu serei salvo? Se eu não creio que Jesus é o meu Salvador, não, mas eu creio em Cristo. Tá, você crê em Cristo? Então faz o que Ele manda. Se eu não consigo fazer o que Ele manda, é porque eu não creio. A fé, ela é prática. A fé cristã, ela é prática, ela não é teórica. Tudo que o diabo quer é fazer com que você duvide do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É que você creia em todas essas mentiras que está sendo pregado nos quatro cantos do mundo. Todas essas inverdades que têm vindo, essas informações mentirosas que têm vindo todos os dias, 24 horas por dia, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre você, a respeito de tudo que é verdade. Tudo que é verdade hoje é questionado. Criou-se uma narrativa de que tudo agora é ciência. Tudo agora é ciência para quem defende, não para o fato real, não para a verdade real. Quantas as vezes temos deixado de crer em Cristo, de crer em Sua palavra, porque temos perdido a fé no verdadeiro Deus, no verdadeiro Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida e vida em abundância. Hebreus capítulo 11 descreve os heróis da fé, e ele diz lá, que pela fé, os heróis subjugaram reinos, foram lá lançados na fornalha de fogo e não foram consumidos, os leões não os devoraram. E lá ele vai descrevendo que tudo foi alcançado, conquistado pela fé. Pastor, eu não tenho conseguido crer mais. As dificuldades, as aflições da vida roubaram do meu coração a esperança, a fé. Ore ao Senhor nessa noite, que Ele manifeste em sua vida o dom da fé, pois a fé é dom de Deus, e a Bíblia diz que Deus manifesta em nossa vida, e nesta noite eu profetizo sobre a sua vida, que o Espírito Santo reavivará o seu coração, e você sairá daqui crendo no poder de Deus, que a glória do Senhor descerá sobre você. Oh, aleluia. Quinta arma que nós temos para lutar as regiões celestiais, diz o versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Temos a tendência, irmãos, muito natural do ser humano, de sermos levados pelo pessimismo, pelas tristezas da vida, pelas amarguras da vida. Nunca tanto a sociedade ficou tão depressiva como nesses últimos tempos. Coisa horrível tem acontecido no mundo. Quanta tristeza, quanto desânimo, quanto pessimismo. As pessoas não conseguem mais olhar e enxergar lá do outro lado. Não conseguem ter esperança de que dias melhores virão, de que dias melhores acontecerão. Paulo diz assim, olha, revesti-vos do capacete da salvação. Não deixe o diabo
dominar a sua mente. Não deixe as mentiras, os enganos da vida tomar conta do seu pensamento. Não se esqueça de que você é um salvo em Cristo Jesus. Não se esqueça que o seu nome está escrito no livro da vida, que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que você pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Você não pertence a este mundo, você não pertence ao domínio deste mundo, você pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que está entronizado entre os querubins, que é santo e que vive e reina para sempre. Revesti-vos do capacete da salvação. Paulo está dizendo, olha, proteja o vosso coração, proteja a vossa mente, e não deixe que nada dessa vida roube de vocês a certeza de que um dia estarão com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Quantas pessoas têm perdido a esperança? Porque os dias são maus mesmos, os dias são de dores, são de choro e de lamento. Mas não se esqueça que estamos numa batalha espiritual, e nessa batalha só temos que permanecer firme, porque Jesus Cristo já venceu por nós. Quero encerrar com o versículo 17, a última arma que Paulo descreve para nós vencermos o maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não podemos vencer, irmãos, essa batalha espiritual, se não tivermos em nosso coração a palavra de Deus. Se não tivermos guardado em nossa alma as sagradas Escrituras. Pois o diabo a todo tempo, como eu disse no início, está lançando as suas mentiras 24 horas. Redes sociais é uma enxurrada de mentira inconstante, ou constante, melhor dizendo. E por aí vai. É tanta mentira. Por isso precisamos estar com a palavra do Senhor guardada em nossos corações, pois tão somente através de termos a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é que vamos dissipar o mal, é que vamos vencer o mal, é que vamos vencer o pecado, é que vamos vencer as hostes de Satanás, e como diz Paulo, e vamos ficar firmes, inabaláveis, inconstantes, vamos ficar seguros, porque o nosso Deus está conosco. Queridos irmãos, querida igreja, Paulo termina o seu texto dizendo que, associado às armaduras de Deus, diz lá no versículo 18, associado a isso, precisamos de oração, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Associado às armaduras que nós temos, que Deus tem nos dado, precisamos orar, orar e orar e orar e orar, até Deus nos responder, até Deus fazer. Eu quero convidar você nessa noite para nós orarmos. Nós vamos orar por 3 motivos específicos nessa noite. Primeiro, pelo reavivamento que nós temos orado este mês inteiro. E nessa oração eu quero que você ore junto comigo, pelo nosso país, para que Deus traga tempos de paz, de refrigério ao nosso país, para que Deus salve a nossa nação. E eu quero junto com você nessa noite, orarmos ao Senhor pelo Afeganistão. Precisamos, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, orarmos por aquela nação. Nação essa que nos últimos dias, acredito que você deve estar vendo nas redes sociais, o caos que está aquela nação. Os pastores, os cristãos, sendo dizimados daquela nação.
todo o mal que sobreveio. Como é sabido de todos vocês, só rapidamente aqui lembrando a história, dia 11 de setembro de 2001, aconteceu o atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, pela Al-Qaeda, todo aquele grupo terrorista. Por isso, o presidente da época dos Estados Unidos, Bush, invadiu o Iraque e toda aquela região, Afeganistão, enfim, fez ali um propósito de dizimar o Talibã, né, a parte mais radical, terrorista. E por um tempo houve paz, por 20 anos houve uma certa paz. Existia uma programação do governo americano para tirar os soldados, e já vinha fazendo isso, organizando o país, criando o exército, todo o governo. Porém, semana passada, John Biden, presidente dos Estados Unidos, mandou a tropa americana sair sem justificativa alguma e entregar o povo à própria sorte. E os entregaram ao Talibã, a linhagem xiita mais radical e terrorista do mundo. E estamos lá vivendo o caos que está vendo. É claro que não temos uma noção real do que está acontecendo. A verdade é que são poucas coisas que chegam até nós, né? Mas a verdade é que nós precisamos orar. Pastor Frank, grande teólogo brasileiro, ele tem publicado em suas redes algumas coisas sobre o que está acontecendo. Missão Portas Abertas, que é uma das únicas que trabalha na Ásia Menor, ali na parte da África, aquela região, tem noticiado muitas coisas também. Mas eu gostaria de passar um vídeo, poucos segundos, só para você pensar e depois nós vamos orar. Não é nada terrorista, não. Apague aqui as luzes, eu gostaria que você visse essa cena, acredito que você já viu, porque está aí, tudo quanto é lugar, mas só para entendermos um pouquinho. E, usando aqui a palavra do presidente da coligação pelo Evangelho no Mundo, Frank, entrevistando ele, perguntou, o que nós podemos fazer pelo Afeganistão? E ele disse, quinta-feira, na sua entrevista, ele disse, lamentar, lamentar e lamentar. Precisamos lamentar diante de Deus, pelo que está acontecendo lá com os nossos irmãos cristãos. Pedir a Deus que dê eles força, que dê eles fé, para que eles não venham negar a Cristo diante da morte, diante de tanta tribulação, para que Deus intervenha naquele país, dê a eles uma saída, dê eles condição de sair daquele lugar, que Deus faça alguma coisa por eles, orarmos pelos nossos irmãos. Veja esse vídeo, eu acho que você já viu, mas vamos revê-lo, pode soltar. Em meio à multidão, um ato de desespero. Um bebê é entregue aos soldados por cima do arame farpado. A imagem, que repercutiu no mundo inteiro, foi registrada no aeroporto de Cabul. Um soldado agarra a criança e a entrega para os colegas. Mais um inocente em meio ao caos que tomou conta dessa região. De um lado do muro, multidões. Do outro, o passaporte para a liberdade. Triste, irmãos. Desespero de uma mãe. Eu olho para o meu filho e eu não consigo jamais imaginar uma coisa dessa. De um pai ter que entregar o seu filho para soldados de outra nação, que estão lá esperando o avião chegar e levá-los embora para não morrerem também, e que ele não sabe o que vai ser do seu filho, que não sabe se ele vai vê-lo de novo. Há notícias no Twitter de que esse pai se encontrou com esse filho no dia seguinte, deixaram o pai entrar no aeroporto, enfim, daí a gente não tem mais notícias. Essa é uma cena chocante. Olha o desespero dessas pessoas. São milhares de crianças, de mulheres, de homens sendo mortos. Eu quero que você ore comigo nessa noite. Eu quero que você clame a Deus comigo.
Como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos ficar parados diante de tamanho mal que está acontecendo no mundo. Coloque-se em pé.